Vamos lá, conforme foi decidido, né, voltamos lá no Novo Testamento, o livro escolhido, né, através de votação foi João, Evangelho de João. O Léo, ele deu início semana passada, fazendo o primeiro capítulo, né, do Evangelho de João, e hoje a gente vai iniciar o capítulo 2, né, cuja autoria é atribuída ao próprio João, apóstolo de Cristo, né. E, como sempre, fazer aquela recapitulação, né? Vão recordar um pouquinho o que o Léo falou para entrar no assunto de hoje, no capítulo 2, tá? De início, eu queria fazer uma observação, o Léo falou isso, mas vou só repetindo, né? O Evangelho de João, ele é diferente dos outros evangelhos chamados, né, dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, tá? Por quê? Porque Mateus, Marcos e Lucas, eles narram uma história em comum, não é verdade? Narrada na mesma sequência, muitas vezes até usando as mesmas frases, tá? Mas João, ele já traz uma perspectiva diferente sobre a vida, né, de Jesus, tá? Então, Mateus, Marcos e Lucas narram ali basicamente no mesmo formato, né? Falando mais sobre o que Jesus fez, o que Jesus ensinou. João, ele já vem falando sobre quem Jesus é, não é verdade? Ele focou mais, né, sobre quem Jesus é. Logicamente, não deixa de ser um complemento, que, na verdade, o evangelho é um só, né? Não é 4 evangelhos, é um evangelho só narrado ali por 4 evangelistas, né? 4 pessoas distintas. O evangelho de João, segundo a tradição cristã, provavelmente ele foi, né? Eu creio que foi o último a ser escrito, né? Ele foi escrito em vista do que os outros já haviam, né, falado também. Porém, como eu disse, João fala da vida de Jesus de uma forma diferente. Por que eu digo isso? É que existem fatos aí, eventos significativos, não é verdade? Do ministério de Jesus, que Mateus, Marcos e Lucas narram, porém João não fala, né, não menciona isso. Por exemplo, o nascimento de Jesus, seu batismo, né, a tentação lá no deserto, o confronto lá com os demônios, né, Jesus ensinando por parábolas, a última ceia, nada disso é mencionado no Evangelho de João, a agonia lá no Getsemane e a sua ascensão. Então, né, é bem diferente, tá? Então, os 3 primeiros evangelhos, eles focam ali sobre o que Jesus fez ali, ensinou na Galileia, né? João, porém, traz a sua narrativa ali sobre o que Jesus fez em Jerusalém, né? Em João, como bem disse o Léo, os poucos milagres ali são chamados de sinais. Aliás, o primeiro milagre a gente vai, né, ver na aula de hoje. E praticamente não existe parábolas no Evangelho de João, então é diferenciado, tá? Então, ele não é um evangelho biográfico, mas sim um evangelho teológico, né, mais contemplativo, para a gente ler e, né, verdadeiramente ali refletir, tá? Outra coisa, uma curiosidade, cada evangelho a gente vai ver que ele narra uma origem diferente de Jesus, porém todas elas são verdadeiras. O Léo falou isso também, né? Mateus mostra que Jesus veio de Abraão, né? Por meio ali de Davi, demonstrando que ele é sim o Messias prometido lá no Antigo Testamento, o Messias que havia de vir, né? E Marcos mostra que Jesus veio de Nazaré, então traz ele como um servo, não é verdade? Que veio à terra a fim de cumprir as ordens de Deus, né, de seu Pai. Em Lucas, Jesus é anunciado ali como Filho do Homem, onde mostra ali a humanidade, o lado humano de Jesus, logicamente como um varão perfeito, né? Mas João, ele vem apresentando o lado divino de Jesus, não é verdade? João mostra que Jesus veio do céu e o chama de Filho de Deus, amém? Mas João, do começo aqui, né, inicia seu evangelho descrevendo brevemente a criação do universo, né, por Deus, tá? Ele começa com a palavra no princípio, né? Isso aí se refere
a eternidade atemporal narrada lá em Gênesis 1:19, né, quando diz: e no princípio Deus criou os céus e a terra, tá? Ou seja, antes que houvesse alguma matéria criada, já havia o Verbo, né, que era o Filho de Deus. Então, João passa aqui a ideia, né, de que o Verbo, Jesus, já existia antes da criação, né, ou até mesmo antes do tempo, é eterno, como eu sempre digo, creio eu que a palavra eternidade, ela foi criada justamente para definir isso, né, Deus, Jesus é antes de qualquer coisa, não é verdade? E a gente aqui vê o Verbo, Jesus, não somente como agente da criação, né, mas também como essência de vida, fonte de luz, porque é o que João afirma, né, em João 1,4. Estou falando aqui referente à aula passada, aqui é um breve resumo, tá? Onde ele diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, tá? Então, essa passagem, ela ressalta que o Verbo, Jesus, é sim a origem de toda a vida, né? Fonte de toda a verdade. Aqui está falando, né? Está citando Jesus. Então, João, ele revela ali o Verbo, né? Jesus como a encarnação do Verbo divino, ou seja, o próprio Deus, né? Encarnado, tá? E essa declaração de Jesus, eu vou falar um pouco agora, é interessante, ela determina um fundamento básico da nossa fé, que é o quê? A doutrina da Trindade, né? Seguindo aqui a lógica de João, ó, há um ser conhecido como a palavra, né? Esse ser é Deus, por quê? Porque ele é eterno, é o que diz, né? Diz no versículo 1, no princípio era o Verbo, tá? Esse ser é Deus porque ele se chama Deus, também no versículo 1, ó, e o Verbo era Deus. Ao mesmo tempo, esse ser, ele não abrange tudo que Deus é, porque Deus, existe o Deus Pai, não é verdade? A pessoa distinta da palavra, que é Jesus. Como diz no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Então, como entender isso, né? O Pai e o Filho, aqui o Filho conhecido como a palavra, são igualmente Deus, portanto, distinto, não é verdade? Em duas pessoas, o Pai não é o Filho não é o Pai. No entretanto, eles são igualmente Deus e juntamente com o Espírito Santo, eles formam a Trindade, a doutrina da Trindade, o Deus em três pessoas, não é verdade? Eu só falei isso aqui, a gente sabe, né? Só para citar aqui, para esclarecer, porque a gente sabe que existe, não é religiões, seitas, né, que tiram toda a autoridade de Jesus, eles fazem uma separação, tá? Mas, enfim, a seguir João explica que Deus enviou quem? João Batista, né? Como bem disse o Léo, João, falando do outro João apóstolo e João Batista, tá? Para quê? Para pregar ao povo que Deus enviaria a luz ao mundo, que é Jesus, né? Para fazer com que todos acreditassem em Deus, né? O Deus Criador que ama a sua criação. Então, João, ele apresenta fundamentos básicos aqui, como a luz que vence a treva, a graça e a verdade, e a possibilidade de todos se tornarem filhos de Deus, né, mediante a aceitação do sacrifício de Cristo Jesus, por meio da fé em Jesus, tá? Eu vou ficar por aqui, é só um pequeno resumo de tudo que o Léo falou em 2 semanas, só para a gente refrescar a memória, tá? Começar a falar então da aula de hoje, capítulo 2. Capítulo 2 vai falar também sobre aqui o ministério de Jesus, né, que é onde narra fatos que revelam a parte divina de Jesus e também a parte humana, né? Tá? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre 2 eventos distintos, tá? Vai falar bastante sobre a autoridade de Jesus e também da sua parte humana. O primeiro é bem conhecido, são as bodas de Canaã, tá? Onde Jesus realiza o seu primeiro milagre, né? Transformando água em vinho. Segunda parte do estudo vai falar sobre a purificação do templo, né? Onde Jesus ele demonstra zelo pela casa, né, de seu pai. Então, são 2 assuntos cheios de simbolismo, aprendizado, a gente vai ver aqui bastante significativos, tá? Porque a gente vai ver aqui que o primeiro milagre, vai ser destacado aqui o poder sobrenatural de Jesus, onde até a palavra vai dizer que é a partir daí que
que os discípulos creem, né, nele, tá? Então, vamos lá. O estudo de hoje traz bastante lição sobre obediência, a fé, né, adoração, enfim, a verdadeira adoração. Fazer um pequeno resumo do que vai ser falado. Versículo 1 a 11 narra a primeira história, as bodas em Canaã, tá? Então, vai falar sobre o convite de Jesus à festa, a falta do vinho, a orientação dele aos servos ali, né? O milagre em si, literalmente, Jesus transformando água em vinho. Por fim, a reação do mestre Sala quando ele prova aquele vinho, né? E a gente vai ver que a fé dos discípulos, ela finalmente é fortalecida. Depois, do versículo 2 ao 25, fala a segunda história ali, né? Narra Jesus com sua família e seus apóstolos já se dirigindo para Cafarnaum, tá? Onde vai falar sobre a purificação do templo, quando Jesus, outra passagem bem conhecida, quando ele expulsa ali os comerciantes, não é verdade, os cambistas do templo. Depois Jesus fala sobre a reconstrução do templo, que isso aí também tem um significado específico, né? Fala sobre a reação dos apóstolos, relembrando as escrituras, né? E, por fim, narra Jesus em Jerusalém durante a Páscoa ali, onde muitos vão crer, olha só, por causa dos sinais, né? E finaliza ali narrando Jesus, dizendo que Jesus reconheceu ali, reconhecendo a natureza humana, né? Vamos ver o que diz, eu vou ler aqui do 1 ao 11 direto, que é referente ao primeiro evento que ocorreu, tá? Vamos lá. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. E o último versículo diz: esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele, né? Então a gente vê que aqui a história inicia, o versículo 1, falando sobre, né, a vida, a humanidade de Jesus, né, a sua vida comunitária, quando ele e seus discípulos são convidados a um casamento, né, em Caná da Galileia. Então aqui já começa destacando a participação de Jesus, né, nas celebrações humanas, o lado humano de Jesus, tá? Aqui enfatizando a importância do relacionamento social, não é verdade? Da convivência social, a alegria, né, compartilhada. Caná era uma pequena vila que ficava ali entre 7 e 10 quilômetros, né, de Nazaré, tá? E, volto a dizer, foi nesse casamento, nessa festa, em que Jesus realiza ali o seu primeiro milagre, tá? Por que o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, né? Por que será? Aqui, a gente tem que entender que o milagre só ocorreu porque Jesus estava lá, não é verdade? Como diz a palavra, ele e seus discípulos foram convidados, né? E simplesmente para estarem na festa. Então, eles não receberam... Ô, seu Joaquim, estou com água aqui, mas obrigado. Eles não receberam um convite de última hora dos noivos para poder realizar um milagre, não é verdade? Então, ele estava presente e assim ele operou o milagre. Como é que isso ocorreu?
Naquela época, uma festa de casamento durava vários dias, né? Diz que chegava uma semana, em geral uma semana. Isso aí, logicamente, envolvia ali toda a comunidade, né? E a hospitalidade nessas festas era, lógico, uma responsabilidade dos familiares, né? Dos anfitriões que iam recepcionar, né? O povo, os convidados. Então, era obrigação, sim, hospedar e alimentar o povo, os convidados, durante esse período. Já pensou? Uma semana o pessoal em casa, né? E acabar o vinho na festa de casamento, isso aí logicamente seria bem humilhante, né, para os noivos, tá? O vinho fazia parte da cultura hebraica, simbolizava ali a alegria. Mas no versículo 3 diz que o vinho acabou, né? Então, alguém chegou e comunicou ali que o vinho acabou. Isso aí era, lógico, como eu disse, um grande constrangimento para a família que recebia ali os convidados, né? Logicamente, ia gerar uma má reputação de um povo de uma má organização da festa, não é verdade? Aí entra em cena em quem? Maria, a mãe de Jesus, dizendo, eles não têm mais vinho. Agora, no versículo 4, Jesus diz, tem versões que diz, né? O que tenho eu contigo, mulher, a minha hora ainda não chegou. Aqui, ao contrário do que muita gente pensa, né? Esse era um jeito respeitoso de se dirigir a uma mulher, né? Era um hábito, uma cultura daquela época, então, de forma alguma, era algo grosseiro, insensível, tá? E eu peguei 4 exemplos aqui. Maria não foi a única a ser chamada dessa forma. Eu trouxe 4 exemplos dentro mesmo do Evangelho de João. João 13,15, quando os anjos e o próprio Jesus se dirigem a Maria Madalena quando ela chorava ali no sepulcro, né? Que eles falam, né? Mulher, por que choras e tal. Depois, em João 19:24, Jesus chama novamente a sua mãe, né? Terrena Maria, de mulher, já ali no momento da crucificação, tá? João 4:21, ele usa essa mesma expressão para se dirigir à mulher samaritana, né? Quando ele diz ali que não se adorarão mais nos montes, em templos, né? Eis que vem a hora em que o verdadeiro adorador adorará a Deus em espírito e em verdade. E depois, o último exemplo, em João 8:10, novamente com a mulher que é pega em flagrante adultério, né? Quando ele diz, mulher, onde estão teus acusadores, né? Então, para fechar aqui, a expressão mulher, ela era usada de uma forma respeitosa, então não tinha nada de mais você chamar uma mulher de mulher, não é verdade? Tá? Mas, em seguida, a gente vê aqui que Jesus diz a ela, minha hora ainda não chegou, né? Essa frase, ela faz alusão à sua rejeição final ali, né, pelos fariseus, né? A abertura do evangelho para o mundo gentil, né? Então, se refere ali ao tempo do seu sofrimento e da sua morte. Mas esse trecho em particular, eu creio também que ele está afirmando ali para Maria que quem determinava a sua agenda ali do seu ministério terreno era ele, e não Maria, né? O que tenho contigo, tá? Mas a gente vê no versículo seguinte que Maria também ela é inteligente, então ela demonstra confiança e obediência quando no versículo 5 ela diz aos serventes ali, aos serviçais, né? Façam tudo o que ele lhes disser. Aqui, logicamente, enfatiza a importância da obediência a Jesus. Pois no versículo 6 fala sobre essas talhas de pedra, tá? Que eram usadas no ritual de purificação, tá? Então, os judeus colocavam essas talhas de pedra na porta de suas casas, e toda vez que entravam ou que saíam, eles se lavavam, né? Então, eles acreditavam que esse ato repetitivo purificava eles dos seus pecados, não é verdade? Só que essa atitude, ela só vem demonstrar até que ponto que estava adoecida aquela religião, né, criada a partir ali da lei, não é verdade? Aquelas talhas eram de pedra, assim como foram as primeiras tábuas da lei, né? Então, significavam que a antiga aliança, tá? Ou seja, sem a misericórdia, né? Sem o amor, impossível de ser cumprida, não é verdade? Até pela quantidade ali de leis, de preceitos a serem seguidos. Mas, enfim, a palavra diz aqui que
em cada talha cabia de 2 a 3 metretas. A metreta era uma medida grega, não é verdade? Aqui também tem uma... Diz que é 22 litros, outras dizem que é 40, né? Mas um pelo outro era por volta de 100 a 120 litros em cada talha, eram potes grandes, tá? No versículo 7, Jesus instrui os servos a encherem aquelas talhas ali de água, tá? E os servos, eles obedecem, apesar daquela ordem até parecer absurda, não é verdade? Eles podiam ter ponderado, questionado, dizendo, né, o que a gente está precisando aqui é vinho, né, água, né? O que acabou na festa é o vinho. Mas em seguida, olha que interessante, quando Jesus opera o milagre, a gente vê ali que ele não ostentou nada e não parou a festa, não houve nenhum espetáculo, ele simplesmente transformou, né, a água em vinho, suprindo ali aquela necessidade momentânea, necessidade humana, tá? No versículo 8, ele ordena que fosse levado um pouco daquele vinho ali ao mestre-sala, né? Mestre-sala é o que dirigia ali o cerimonial, não é verdade? Das recepções, banquetes dos atos solenes, tá? Então, ele ficava responsável ali pela festa, era o mestre de cerimônias, né? Era o MC. Então, o vinho foi levado ali para um especialista em festas, né? Uma pessoa ali que organizava a festa. Para quê? Para que ele fosse avaliado, para que fosse analisado. E no versículo 9 e 10, olha que interessante, aquele encarregado da festa, ele prova o vinho e reconhece que aquele vinho era muito superior ao que havia sido servido, né, no início da festa, porque, como diz a palavra, era o costume, né, sempre servir o vinho bom no início, o pessoal começava a beber, depois, logicamente, empurravam ali o vinho de qualidade inferior, né. Mas creio eu que as pessoas naquela festa nunca tomaram um vinho tão bom, né, quanto aquele que Jesus operou esse milagre, né. Enfim, esse foi o primeiro milagre de Jesus, né? O milagre de transformar a água em vinho, né? A gente não sabe também em que hora que a água se transformou em vinho, isso não é citado, se foi quando jogaram a água nas talhas, se foi quando serviram ali ao mestre-sala, tá? Mas Jesus é Deus, é soberano, Ele pode todas as coisas, tá? A gente vê aqui que Ele não precisou de uvas selecionadas, né? Escolhidas para fazer um vinho de excelente qualidade, tá? Então, nessa primeira parte do estudo, a gente aprendemos o quê? Que esse milagre que Jesus operou, transformando a água em vinho, né, salvou o povo ali, daquele casamento, de um desastre social, né, mas foi um sinal também de transformação ali espiritual, que Jesus trouxe à humanidade. Tudo tem, né, um significado, tá? E aqui simboliza também a transformação interior, né, que Jesus pode sim operar na vida de cada um, né? Esse milagre se a gente for ver, ele tem um simbolismo já interpretado ali como uma antecipação da nova aliança, né? Logicamente, primeiro destacou aqui a preocupação de Jesus com as necessidades humanas, tá? A gente conhece, hoje é bem comum o ditado da água para o vinho, a gente usa quando quer qualificar uma mudança radical, né, de alguém que mudou para o bem, logicamente, né? Fulano mudou da água para o vinho. Então, a gente vê, Jesus transformou a água em vinho, um vinho da melhor qualidade, né? Como eu disse, o vinho simboliza ali a alegria, o amor, simboliza também, né, o sangue de Cristo, né? Trazendo ali como uma nova aliança. Então, as bodas de Canaã, como eu disse, já tinham significado, elas já apontavam para uma nova religião, não é verdade? A religião estabelecida, lógico, através do sacrifício de Cristo, a nova aliança. Por quê? Primeiro, como eu disse, ele transformou a água em vinho para suprir uma necessidade física, né? E mais tarde ele vai usar o mesmo fruto da videira ali para representar, simbolizar o seu sangue, né, expiatório, que verteu na cruz do Calvário, tá? E através dele que vai ser possível a vida eterna a todos que crerem, né, no sacrifício de Cristo, como o único meio de salvação, tá? Depois, no versículo 11, já finalizando, diz que foi assim que Jesus principiou os seus sinais, né?
Como bem disse o Léo, João chama o milagre ali de sinais, porque é o que evidenciava que ele era o Messias que havia de vir, não é verdade? Então, era o início ali do ministério de Jesus, tá? Como eu disse, o apóstolo João foi o único a registrar esse fato, né, ocorrido. E isso também, a palavra diz que fez com que os discípulos crescem nele. Então, é a primeira vez que a gente vê nos evangelhos que os discípulos creem em Jesus, né, verdadeiramente. E o último versículo dessa primeira parte diz: após isso, Jesus e sua família, os discípulos vão para Cafarnaum e ficam lá poucos dias, tá? Então, após operar o primeiro milagre, ele, seus seguidores, os discípulos e sua família partem para Cafarnaum, né? Esse último versículo aqui, né, da primeira parte do estudo, ele é bem conciso, é bem reduzido, mas ele tem sua importância, ele mostra ali a dinâmica, né, familiar de Jesus, sua vida humana, como eu disse, né, seu relacionamento com as pessoas mais próximas ali, tá? Até porque a gente vai ver isso mais para frente. Cafarnaum seria o cenário ali onde ia ter muitos ensinamentos e muitos milagres foram operados depois em Cafarnaum, né? Cafarnaum vai ser chamada a cidade ali de Jesus. E o último versículo, diz que Jesus permaneceu ali por poucos dias. Eu creio ali que também foi o quê? Uma pausa momentânea, até para preparar os discípulos, né? Para muitas coisas que haveriam de vir, nova rotina de vida, não é verdade? Muitos desafios. Então, como eu disse, essa aula narra 2 eventos, o primeiro já foi a metade do horário também. Vamos para a segunda parte do estudo, onde vai falar sobre a purificação do templo, tá? Eu vou ler aqui agora em parte, do versículo 13 ao 16. Versículo 13 em diante. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados nas mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai o mercado, tá? Então, a gente vê aqui que o cenário já mudou para Jerusalém, né? Narra Jesus chegando no templo durante a celebração da Páscoa. A Páscoa, a gente sabe ali que era uma das festas mais importantes do judaísmo, né? Ali se encontravam no templo judeus de todas as regiões de Jerusalém. Todo homem judeu tinha que ir pelo menos 3 vezes por ano em Jerusalém, né? Que era na festa da Páscoa, do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. A gente já estudou isso, tá? E no versículo 14, fala sobre os que vendiam bois, ovelhas e pombas, tá? A lei de Moisés, voltar um pouco para o Antigo Testamento, não é verdade? Exigia que os israelitas oferecessem os sacrifícios, né? No templo em Jerusalém, inclusive diz lá que todo animal teria que ser sem manchas e nem defeitos, escolhidos, né? Mas, para obedecer à lei, algumas pessoas tinham que viajar muito. Tinha gente que vinha de muito longe, tá? Aí entra um detalhe: a lei, ela permitia, sim, que as pessoas vendessem, né? Tem gente que não sabe disso, que vendessem ali o que ela tinha, os seus animais, transformasse aquilo em dinheiro, né? Para quando chegasse ali no templo, pegava aquele dinheiro, transformava a moeda estrangeira em moeda local, né, com os cambistas, e podia, assim, comprar um animal para o sacrifício. Isso é narrado lá em Deuteronômio 14, 23 em diante, tá? Então, sim, isso era permitido, tá? Só que, com o decorrer do tempo, aquilo ali se transformou num grande comércio, não é verdade? Então, muitos comerciantes também se aproveitavam da situação para conseguir um lucro a mais, não é verdade? Cobrando, às vezes, além do que era justo, virou um comércio, né?
moradores da região que moravam perto ali também achavam aquela facilidade, a praticidade de ir ali comprar um animal para oferecer em sacrifício. Então foi perdendo ali, né, foi perdendo a lógica do que era, né, o sacrifício ali ao Senhor, tá? Com isso, imagino que o templo ali, seus arredores, né, ficaram numa situação caótica. Muita gente, né, aquilo se transformou numa verdadeira feira ali de negócios. E a gente vai ver que foi diante desse cenário que Jesus chega ali e entra no templo, né? Demonstrando, como a gente vai ver, autoridade e juízo, tá? Então ele fez um chicote. Alguns historiadores dizem que foi de cana, outros dizem de junco, isso aí não importa, né? Ele fez um chicote ali e expulsou os animais, os comerciantes e os cambistas, né, do templo. Afinal, o templo era um local de oração, de comunhão com Deus, né? E aquela situação, logicamente, estava muito mais relacionada com o comércio do que com a adoração, tá? Então, o local de adoração foi transformado em comércio, infelizmente, né? Então, esse episódio aqui, a purificação do templo, ela demonstra, como diz a palavra, o zelo de Jesus pelas coisas de Deus, né? Então, aquele ato de Jesus era uma rejeição àquela corrupção local que estava ocorrendo ali. Esse ato de Jesus, além de uma crítica além de ser uma crítica ao materialismo, né, que logicamente contamina a verdadeira adoração, já era também o início ele anunciando a adoração em espírito e em verdade, né? Jesus veio estabelecer, enfatizando ali a pureza, a sinceridade de coração, né? E, logicamente, é o que caracteriza nosso relacionamento com Deus. Isso é citado no versículo 4, já está dando uma lida, faz parte da próxima aula minha, né? A gente vai falar isso aí com mais detalhe, tá? O versículo 17 diz assim: seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá, tá? Aqui fala sobre a reação dos discípulos a essa atitude de Jesus, né? Isso aí remete a um salmo que fala sobre o zelo da casa do Senhor. Então, os discípulos, eles se lembram de um texto narrado lá no Antigo Testamento, o Salmo 69, versículo 9, que diz isso: pois o zelo pela tua casa me consome, né? Esse salmo, ele fala, de Davi, fala a respeito do sofrimento de Davi, né? E também já prefigurava o sofrimento do Cristo, né? Do Messias. Né? A Bíblia, ela se completa, Antigo e Novo Testamento. Versículo 18. Os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso, né? Então, os líderes judeus, eles foram se sentindo perturbados ali, desafiados, não é verdade? Com aquele ato de Jesus. Então, eles exigem um sinal que justificasse aquela autoridade de Jesus, né? Que era ele para fazer aquilo. E, em resposta, a gente vê que interessante, Jesus ele faz uma declaração enigmática ali, né? Fica uma incógnita no ar quando ele fala a respeito de destruir o templo e reconstruir em 3 dias, né? Conforme narra aqui o versículo 19. Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Seguindo aqui, os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Vamos lá. Versículo 19, destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. Outra curiosidade, outro detalhe que só o apóstolo João que relata nessa passagem aqui. Então aqui,
Logicamente, os judeus achavam que Jesus estava falando do templo de Herodes, não é verdade? Mas Jesus estava falando no sentido figurado, né? Estava comparando ali o seu corpo com o templo. Então, a demolição e a reconstrução do templo representavam, lógico, a sua morte e a sua ressurreição, né? Ao prever a destruição e a reconstrução do templo, Jesus já estava anunciando ali a nova aliança, né, simbolizada pelo seu corpo, que seria entregue, morto, e após 3 dias ele viria a ressuscitar. Isso aí tinha uma grande importância, né? Significava o quê? A partir daquele momento que o acesso a Deus já era permitido, né? Não era mais através de rituais no local físico, mas seria por meio da fé em Cristo, o verdadeiro templo, o cabeça da igreja, não é verdade? Só que naquele momento, a gente vê que as palavras de Jesus soaram como algo meio confuso, né? Na cabeça ali dos que ouviram, no entendimento dos judeus. Como a gente viu no versículo 20, eles dizem: esse templo levou 46 anos para ser edificado, né? O Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Então, eles se referiam à reconstrução do templo de Herodes, né, o chamado segundo templo, né? Mas, conforme diz no versículo seguinte, 21, o templo no qual ele falava era o seu corpo, né? Então, aqui só vem confirmar o que foi falado. Versículo 22 diz: quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos se lembraram do que ele havia dito. Então, a gente vê que só aí, né, tempos depois, que os discípulos foram entender que Jesus era o Messias, né? Mas só foram entender que Jesus estava falando sobre a ressurreição do seu corpo, né? Quando isso de fato aconteceu, tá? Vamos lá, do 23 ao 25. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Versículo 23 diz: muitos creram no seu nome, né? Como eu disse, o propósito de João era registrar os milagres de Jesus, né? Para as pessoas, para que elas crescem, para que elas alcançassem a salvação, tivessem a vida eterna, né? A palavra diz isso no mesmo Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 30 e 31, bem mais para frente a gente vai chegar, mas diz assim, ó: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome, né? Só concretiza aqui o que foi falado, né? Porque tem outro detalhe, embora o texto diga aqui que muitos creram, né? Eu acho que nem todos creram na fé verdadeira, não é verdade? Então, não se tratava de uma fé salvadora, para alguns, não é verdade? Os 2 últimos versículos, eles continuam a falar sobre isso, porque falam sobre a diferença entre confiar e ser confiável, né? Jesus, logicamente, na sua onisciência, Jesus é Deus, ele discernia a intenção do coração de cada um, não é verdade? E a motivação de cada um. Tinha fé por quê? Porque queria alguma coisa, não é verdade? Em Isaías 11, 2 e 3 diz assim, ó: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, e ele não julgará pelas aparências, não é verdade? Mateus 9,4 também diz: conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: porque vocês pensam maldosamente em seus corações, né? Então, Jesus não confiava neles, a palavra diz isso, porque, lógico, Jesus conhecia o coração do ser humano, né? Jesus, e além das aparências, ele sabia a intenção do coração de cada um, tá? E assim, logicamente, ele discernia ali a fé genuína da fé interesseira.
Por que eu digo isso? A fé verdadeira, é comum a gente ver muito isso hoje, né? As pessoas vão em busca de muita coisa, de dinheiro, vai na igreja em busca de dinheiro, de casamento, de carro novo, de emprego, né? Mas a fé verdadeira, ela tem que superar, ela tem que transcender essa expectativa de bens materiais, não é verdade? Diz respeito ao verdadeiro relacionamento com Deus, né? Então, esse estudo de hoje nos convida a fazer um autoexame, uma análise interior dentro de cada um de nós mesmos sobre a natureza da nossa fé. É importante estar sempre firme, né? Se a nossa fé ela é motivada pelo fascínio ali, pelo espetáculo, né? Por ver coisas ali, ou se é verdadeiramente uma fé genuína, não é verdade? É o desejo sincero de seguir a Deus, seus mandamentos, não é verdade? De andar em conformidade ali com a palavra. Que a palavra afirma que Jesus é Deus, é soberano, é sobre todas as coisas. Olha, ele transformou água em vinho, ele curou doentes, né, enfermos, ele ressuscitou mortos, e por final ele fez o maior milagre de todos, que foi a morte na cruz, a expiação, né, pelos nossos pecados. Amém? Isso aí foi a nossa aula de hoje, espero que todos tenham absorvido alguma coisa. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos.